Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor alcance a sua vida, a sua casa, nesta manhã de uma forma muito especial. Nós estamos aqui diretamente do Templo Sede da Assembleia de Deus, em Rio Claro, Ministério do Belém, presidida pelo pastor Suzac da Silva Valadares. Mais uma vez, nessa manhã, entrando no seu lar, na sua casa, para estudarmos juntos a lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 11 de agosto de 2024, nós falaremos da lição de número 6. Então, se você puder, pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição e nos acompanhe junto para aprendermos juntos nessa manhã. E o nosso desejo é que a bênção do Senhor alcance a sua vida, a sua casa, juntamente com a sua família. Em nome de Jesus. Bom, hoje nós estudaremos a lição de número 6, sobre o livro de Esther. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Quero lembrá-los que hoje, assim como na primeira lição de Ruth, nós falaremos de forma mais técnica ou mais introdutória, explanando um pouco a história do livro de Esther, algumas lições do livro de Esther, contexto histórico, os personagens principais, de forma mais prática e não tão expositiva ou aplicativa. Então é bom que você tenha uma caneta em mãos, um lápis, ou que você possa fazer alguma anotação, porque é uma lição de uma gigantesca lição e também de um gigantesco conhecimento e aprendizado. Bom, vamos falar do nosso texto áureo, que ele está no capítulo 4 de Esther, e no versículo 14, que nos diz assim: Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino? Esther, capítulo de número 4, versículo 14. Nós tomamos como a nossa verdade prática a seguinte expressão: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento dos seus eternos propósitos. Entrando na nossa leitura bíblica em classe, se você puder acompanhar na sua casa, no primeiro capítulo do livro de Esther, dos versículos 1 a 9, que diz assim: E sucedeu nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei, expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Nós estamos aqui diante de uma introdução justamente deste livro, os primeiros versículos que vão nos falar de um banquete, de toda a riqueza do rei Assuero, dessa festa gigantesca que durou 6 meses, e rapidamente aqui o que possuía essa festa, e também uma festa que é dada por a sua esposa, a rainha Vasti.
Muito bem, nós estamos entrando agora nos objetivos da lição, e o nosso primeiro objetivo fala-nos sobre justamente algumas coisas. Primeiro, apresentar a organização do livro de Esther. Nós temos também como o nosso segundo objetivo explorar o contexto histórico do livro de Esther. E como terceiro objetivo, expor o propósito e a mensagem do livro de Esther. Repito, esta lição de hoje é uma lição introdutória ao livro de Esther. Então vamos falar de muitos conceitos históricos, datas, personagens e alguns objetivos e até mesmo um esboço de forma um pouco resumida sobre este livro. É importante que você anote ou guarde isso. Entrando aqui também na nossa introdução, se você puder acompanhar na sua lição, se não, nos ouça por favor. Concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição, iniciamos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso, o agir divino deixa de estar patente no livro. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. O escritor aqui, o pastor justamente Sila Queiroz, ele foi muito feliz nessa introdução, quando ele faz um paralelo entre Ruth e Esther. E vale lembrar que dentro dos 66 livros da Bíblia, são os únicos 2 livros que nós temos como título, ou como o nome destes livros, nomes femininos. Então, o de Ruth, que nós já estudamos, e agora esse de Esther, que estamos entrando para estudar. É importante, de uma forma bem prática, deixar algo claro para os irmãos, à guisa de introdução aqui deste livro, justamente sobre esse governo de Deus. Então, o primeiro momento, o primeiro objetivo é apresentar a organização do livro, e dentro disso nós temos a categorização de Esther, as características literárias e também autoria e data. Nós vamos encontrar isso no primeiro tópico, junto com os seus 3 subtópicos. O segundo tópico, nós vamos explorar o contexto histórico, onde trataremos 3 subtópicos que são o povo hebreu no exílio, o fim do exílio e o pós-exílio. E no terceiro tópico trataremos o propósito e mensagem deste livro, a providência divina, uma falsa estabilidade e a festa do Purim. É importante que os irmãos tenham isso em mente. E algumas coisas também. Nós estamos aqui diante do início do livro de Esther. Uma introdução muito interessante, mas que também com muitos termos técnicos, que para você entender de forma mais clara ou de uma melhor forma, você precisa ter algumas bíblias em outras traduções ou um comentário bíblico que te ajuda. Mas deixe eu apresentar Esther para você. Esther era uma exilada judia que viveu na Pérsia durante o reinado de Assuero. Ela perdeu seus pais e ela vai ser criada por um primo, conhecido como Mardoqueu ou como Mordecai. Esse primo que vai tê-la como uma filha adotiva. Ele vai, mesmo sendo primo dela, ele vai criá-la como uma filha. Outro detalhe importante é que o livro de Esther, ele contém 10 capítulos e 167 versículos. Você vai gastar no máximo de 10 a 20 minutos lendo este livro de forma focada. E Esther viveu em um período de cativeiro e exílio. Ela não estava no seu país, onde o seu povo, onde era adorado Deus, onde o povo buscava Deus. Pelo contrário,
ela está em um cativeiro, em um exílio, uma terra estranha, uma terra longínqua, onde Deus não é adorado e venerado. Existe uma vasta discussão sobre o livro de Esther, nós vamos ver isso aqui na lição, em uma perspectiva principalmente rabínica e também em uma perspectiva canônica deste livro. Até porque alguns rabinos ortodoxos, eles desacreditam da canonicidade deste livro por uma festa ter sido incluída aqui, que é justamente a festa do Purim, que nós vamos falar no último subtópico do tópico 3. Essa festa só é vista aqui e depois em um livro apócrifo, que é o livro de Macabeus. Alguns rabinos vão dizer que o Eterno só estabeleceu 7 festas. E eu preciso que você lembre disso, por isso disse para você anotar que é uma lição mais técnica, que são 4 festas intermediárias e 3 principais. Então, Tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. É por isso que alguns deles fazem críticas ferrenhas a este livro. Outra crítica que esses rabinos fazem é que não existe o nome de Deus neste livro. E é verdade. Se você buscar nos 10 capítulos de Esther, nos 167 versículos do livro de Esther, você não vai encontrar o nome de Deus. A crítica deles é: como validar um livro que não tem o nome de Deus? Em Ruth, nós temos algo interessante para fazermos um paralelo, principalmente nesta lição que nós estamos falando destes 2 livros, destas 2 mulheres que fizeram história. Olha que interessante esse contraste. Em Ruth, eu tenho uma gentia que se casa com um hebreu. Em Esther, eu tenho uma hebreia que se casa com um gentil. É bem interessante para se demonstrar o poder de Deus. Aonde Deus pode chegar, alcançar, quem Deus pode salvar. O poder dele é inatingível, imensurável. Ele tem poder para alcançar o pobre, o rico, o ímpio, o crente, o de berço evangélico e de não berço evangélico. Esse é o nosso Deus. Em Ruth, uma gentia se casa com um hebreu e adora o Deus verdadeiro. Em Esther, uma hebreia se casa com um gentil e faz história em uma terra distante. Seguindo aqui ainda em introdução, que eu preciso deixar claro algumas informações, nós temos 5 personagens que se destacam no livro de Esther. O primeiro é o rei Assuero. O segundo é a Vasti, a rainha destituída, que ela aparece justamente aqui na nossa leitura bíblica em classe, onde encontramos, e também no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Esther. O terceiro é Mordecai, ou Mardoqueu, como você quiser, um primo de Esther que se tornou pai, um pai adotivo. Esther, a órfã criada pelo seu primo, ou Radassa, que ou Radassá, como você quiser a expressão, que já eu explico o significado destes nomes, e também Amã, um inimigo declarado de Mardoqueu e também de todo o povo judeu. Estes, diretamente, são os 5 personagens que se destacam neste livro. Vários nomes são lembrados, mas o de Deus não aparece. Deus não precisa que o nome dele apareça. Isso é lindo, mas é evidente que ele está trabalhando. A guisa de introdução é importante dizer isso. E para ratificar e para debater esse pensamento que alguns acreditam que por o nome de Deus não estar presente no livro de Esther, não significa que ele não está fazendo e que ele não está trabalhando. John Wesley disse: Deus não é encontrado neste livro, mas o dedo de Deus é escrevendo a história. Dr. Francis Schaeffer escreveu: Deus está em silêncio, mas está trabalhando. John Stott diz que Deus não é somente o Deus da plateia, mas é Deus também dos bastidores. Victor Hugo escreveu: o invisível, mas o evidente manifestar de Deus. Olha o que lindo que Paulo escreveu a Timóteo. Capítulo 1 da primeira carta, versículo 17. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível,
ao Deus único, seja honra, glória para todo o sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Outras coisas interessantes é que Deus não enviou um profeta até a casa de Ester dizendo, eu estou aqui. Deus não deu uma revelação a Mardoqueu sobre o que iria acontecer. Deus não escreveu numa nuvem dizendo, Ester, Mardoqueu, vai acontecer isso, eu preciso que vocês façam isso. Não. A grande verdade é que eu não preciso ver, eu preciso crer que Ele está trabalhando em meu favor, que Ele está agindo longe do nosso alcance visual. Cantou sabiamente Cassiane, quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Muito bem, nós temos também uma palavra-chave na nossa lição de hoje, que é Ester. Guarde esse nome, porque eu preciso explicá-lo. De onde vem esse nome, o que significa? A realidade é que Ester é um nome persa, e o significado de Ester é estrela. O nome hebraico de Ester é Hadassah, que significa murta. Existe algo lindo aqui, porque ela recebe esse nome estando em nome persa, estando na Pérsia, mas o seu nome verdadeiro hebraico do povo de Deus é Hadassah, que significa murta. A murta é uma planta que ela nasce em todo e qualquer lugar. Olha que lição extraordinária, que aprendizado maravilhoso. Se você colocar a murta no vale, ela cresce. Se você colocar a murta no monte, ela cresce. Se você colocar a murta no deserto, ela também cresce. Se você colocar a murta fora do palácio, ela também cresce. Se você colocar a murta dentro do palácio, ela também cresce. No departamento ela cresce, fora do departamento ela cresce. Exilada ela cresce, escrava ela cresce. É uma lição extraordinária para aprendermos aqui sobre Hadassah, Ester, como você quiser. Aonde Deus a plantou, ela vai crescer e florescer e prosperar juntamente com Deus. Muito bem, seguindo a nossa lição, entraremos agora no nosso primeiro tópico, que é a organização do livro. E o nosso primeiro subtópico do tópico 1 diz, a categorização de Ester. Você pode acompanhar na sua lição ou acompanhar a nossa leitura aqui nesta manhã e aí da sua casa também. Da mesma forma que Ruth, Ester pertence aos escritos, aos 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. Guarde isso, da Bíblia hebraica. E nesta seção, também ao lado de Ruth, integra os Megilot, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. Eu já falo sobre isso e explico para você. As categorizações de Ruth e Ester também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, Ester compõe o conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita. Vamos ver algumas coisas aqui. Quando nós falamos dessa organização do livro, e principalmente do livro de Ester, nós precisamos entender como funcionava o Antigo Testamento justamente na Bíblia hebraica. E eu trouxe para os irmãos. Então nós temos a separação da lei, dos profetas e dos escritos. Então a lei nós encontramos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas nós encontramos a divisão entre profetas anteriores e posteriores. Anteriores, na Bíblia hebraica, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Profetas posteriores, na Bíblia hebraica, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Olha que coisa. Agora entrando para os escritos, os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Jó. E os 5 rolos que nós dizemos na Bíblia hebraica como o Cântico dos Cânticos,
Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes, e os livros históricos, Daniel, Esdras, junto com Neemias e Crônicas. Então é preciso explicar essa organização deste livro no Antigo Testamento hebraico também. Seguindo aqui, meus irmãos, vamos para o segundo subtópico do tópico 1, que são as características literárias. O livro de Esther tem 10 capítulos, já falamos lá na introdução. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero. Esther capítulo 1, versículo 1. E em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa do Purim, anualmente celebrada pelos judeus. Você vai encontrar isso lá no capítulo 9, entre os versículos 20 ao 32 deste livro. O estilo narrativo é menos dialógico que o de Ruth. O texto é mais do narrador do que dos personagens. E aí eu volto a frisar a necessidade que para você entender este livro de forma mais clara, é importante você ter algumas versões bíblicas e até mesmo uma versão da linguagem de hoje, por muitas expressões, palavras, que você vai precisar ter um dicionário bíblico, até mesmo um Aurélio, comentários bíblicos e outras bíblias ou outras traduções bíblicas para te ajudar na compreensão justamente desse livro, por ele ser um pouco assim, mais técnico e pesado linguisticamente. Podemos destacar aqui também, ainda dentro dessa característica literária deste livro, alguns pontos e informações necessárias. Então, nós temos o grande perigo do extermínio dos judeus, que ele está entre aí o capítulo 1 ao capítulo 5, é um esboço do livro de Esther. Nós temos dentro disso ainda, entre o capítulo 1 e o capítulo 5, a escolha de Esther como rainha, que nós vamos encontrar a destituição de Vasti no capítulo 1 e a escolha de Esther no capítulo 2. No capítulo 3 nós vamos entrar sobre o plano de Amã para a destruição desse povo judeu, o extermínio do povo judeu. No capítulo 4 e no capítulo 5, o plano de Esther e de Mardoqueu. E já com um segundo momento, o grande livramento e projeção dos judeus, que vai entrar do capítulo 6 ao capítulo 10. E dentro desse capítulo 6 e capítulo 10, nós temos 3 momentos. Então, a derrota de Amã, capítulo 6 e 7, a vitória dos judeus, capítulo 8 e 9, e o prestígio de Mardoqueu no capítulo 10. É importante enfatizar algo aqui, que eu já explico para os irmãos sobre alguns erros interpretativos e até mesmo aplicativos. Quando nós lemos esses 10 capítulos, parece que as coisas aconteceram de um dia para a noite, quando na realidade o livro de Esther ele vai estar dentro de uma história composta por aproximadamente 10 anos, segundo os historiadores e biblicistas. Então é importante dizer, e eu já trago aqui aproximado o tempo entre um capítulo e outro, que é importante ressaltar isso para um melhor entendimento e uma melhor compreensão de todos. Terceiro subtópico é a autoria e data. Você pode acompanhar com a sua lição ou pode nos ouvir também sem problema algum. O autor de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato do autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura, e de importantes documentos do Império Persa. Isso é o que é importante a gente saber. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda no século 5 a.C., por volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. Outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum de expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande,
em 360 a.C. Olha só como é importante você conter outros materiais para entender o livro de Esther. Porque este livro também, ele está acontecendo, essa história, juntamente com o acontecimento do livro de Esdras. Isso é importante a gente deixar claro. E também de forma cronológica, eu preciso trazer aos irmãos aqui uma informação. Então, sobre a referência bíblica, sobre o acontecimento, sobre o mês aproximado, o ano do reinado de Assuero e também o ano antes de Cristo. Por isso que eu te pedi, se você puder, anote com uma caneta, com um lápis. Referência bíblica, capítulo 1, versículo 3. Assuero oferece os seus banquetes. O ano de reinado dele, terceiro ano, 483 a.C. E é importante lembrar que antes de Cristo é de forma decrescente e depois de Cristo de forma crescente, ok? É importante os irmãos lembrarem disso. Capítulo 2, versículo 16. Esther comparece diante de Assuero. Mês 10, ano do reinado de Assuero, sétimo ano. Olha só, já foram 4 anos e nós estamos em 479 antes de Cristo. Capítulo 3, versículo 7. Amã lança sortes. Mês 1, ano do reinado, 12, 474 a.C. Capítulo 3, versículo 13. Data planejada para o extermínio dos judeus, ou aniquilamento. Dia 13, mês 12, e ano do reinado de Assuero. 13º, 473 a.C. O tempo está correndo. Capítulo 8, versículo 9. Mordecai estabelece o seu decreto. Olha só. Dia 23, mês 3, ano do reinado de Assuero. 13º ainda, 473 a.C. Capítulo 8, versículo 12, capítulo 9, versículo 1. Dia no qual os judeus poderiam se defender de ataques. Quando estava autorizado por Assuero que eles poderiam guerrear ou poderiam lutar pelas suas vidas. Dia 13, mês 12, 13º ano do reinado de Assuero, 473 também antes de Cristo. E, por fim, capítulo 9, versículo 10, versículo 6 a 10 e versículos 20 a 22. Os 10 filhos de Amã são executados, a festa do Purim é celebrada e estabelecida. Entre os dias 10 e 15, no mês 12, o 13º ano do reinado de Assuero e 473 anos antes de Cristo. Então começa em 483 antes de Cristo e finaliza em 473 antes de Cristo, com a duração deste livro em 10 anos. Isso é importante deixar claro para os irmãos também. É bastante informação. Seguindo, outra coisa importante, ainda dentro das características literárias, o período de tempo envolvido deste livro é de 10 anos, como já disse, então de 483 a 473 a.C. Outra informação importante, em 483 a.C., a rainha Vasti é deposta ou destituída no terceiro ano de Assuero. Em 479 a.C., a rainha Esther foi coroada, 7º ano de Assuero. Foram-se 4 anos. Não aconteceu de um capítulo para o outro assim, da noite para o dia. Levou um tempo. Em 473 a.C., houve o livramento dos judeus do Purim. Então, o 13º ano de Assuero. Então, depois de quase 3 anos aí, nós tivemos todo o acontecimento durante 10 anos deste livro. Os acontecimentos desse livro encaixam-se cronologicamente entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. Então tem um paralelo aí entre histórias acontecendo no mesmo tempo. Seguindo, outra coisa também importante, como dito aqui nesse tópico 1, e dentro desses 3 tópicos, é sobre as festas. Ponto importante para ressaltarmos, quando os livros eram lidos e em quais festas. Olha só que interessante. O Cântico dos Cânticos, ele era celebrado na Páscoa, celebrando o Êxodo, lembrando o Êxodo. Ruth,
Na festa das semanas, a colheita de cereais, a entrega da lei no Sinai. Lamentações de Jeremias, o 9º dia de Abeu, a queda de Jerusalém, 587 a.C. Ester, Purim, libertação nacional. É uma festa que os judeus celebram sobre o livramento de Deus depois de um decreto planejado por Amã. E Deus dá vitória ao povo, um decreto terreno que é aniquilado e destruído por um decreto celestial que vira ou muda o coração do rei terreno. E Eclesiastes, que é a festa dos tabernáculos, a colheita da uva. Isso aqui é importante nós destacarmos também. A síntese desse nosso primeiro tópico é: o livro de Ester tem 10 capítulos e está classificado na categoria de livros históricos da Bíblia cristã. Muito bem. Entrando aqui agora no nosso tópico de número 2, nós teremos o contexto histórico. Agora nós começamos de uma forma mais prática, vamos perceber principalmente na aplicação do comentarista aqui, e vamos fazer uso de algumas referências bíblicas para nos auxiliar para uma melhor compreensão. O contexto histórico, o primeiro subtópico do tópico 2 diz: o povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Ester, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Em 722 a.C., houve a queda do reino do norte sobre os assírios. Onde vamos encontrar isso? Segundo o livro dos Reis, capítulo 17 e versículo 6. Então, Ester está acontecendo já sobre reflexos de um acontecimento do passado, lá no livro, segundo o livro dos Reis, do capítulo 17, versículo 6. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o reino do sul, foi levado para o cativeiro babilônico, em 3 levas, em 3 momentos: 605, 597 e 586 a.C., conforme Jeremias havia profetizado. O exílio na Babilônia duraria 70 anos. Vamos ler, acompanhe por favor, é importante nós lermos Jeremias, capítulo 25, acompanhe com a sua Bíblia, é importante isso, versículo de número 11. Vamos lá para Jeremias, por favor, você pode acompanhar conosco na sua casa, capítulo 25 e versículo 11. Diz assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações, olha só, servirão ao rei de Babilônia 70 anos. É Jeremias profetizando antes do acontecimento. Repare que a colocação, a profecia está no futuro. Servirão, e não serviram. Servirão. Então o versículo 11 já nos prova aqui, e com essa base bíblica, do que Ester e o povo judeu viveria. Ainda no Jeremias capítulo 29, vai para frente um pouco aí, e também o versículo 10 a 14. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, olha só, agora Deus vai usar Jeremias para falar o pós. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e achar-me-eis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei. Diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Era Deus dizendo: da onde eu tirei para levá-los cativo, para tratá-los, para corrigi-los, para vocês se voltarem para mim, lembrarem de mim, depois de 70 anos eu vou trazer vocês de volta. Muito bem. Seguindo aqui, foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar
a idolatria que havia contaminado a nação, ou seja, o pecado. Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento idolátrico. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Deus. Interessante isso, né? E aí, ainda falando de contexto histórico, que é o tópico deste tópico 2, então, nós temos aqui neste contexto histórico do livro de Esther, Esdras capítulo de número 6 e Esdras capítulo de número 7. Cronologicamente, o episódio de Esther na Pérsia ocorre entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras, entre o primeiro retorno dos exilados judeus da Babilônia e da Pérsia para Jerusalém em 538 a.C., chefiados por Zorobabel. Esdras, do capítulo 1 ao 6, e o segundo retorno chefiado por Esdras, em 457 a.C., entre Esdras capítulo 7 e versículo também, e capítulo também de número 10. É bastante informação, mas eu preciso falar aos irmãos de uma forma mais técnica e um pouco pesada também. Pois bem, segundo subtópico do tópico 2, que fala-nos sobre o fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Antes já havia julgado a Síria, como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou seu território ao Império Persa. Logo, no primeiro ano de reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Vamos encontrar isto em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados das nações de Israel, da nação de Israel. O ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. Olha só, agindo assim, podemos ter uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. Isso é uma recomendação bíblica. Então, a ideia aqui do escritor, principalmente no fim do exílio, é que nós também possamos orar, interceder por outros e por aqueles que estão no poder, independente de credo, independente de posicionamento. O nosso dever como cristão e como igreja é orar por esses, acreditando, à luz da Bíblia, que é Deus quem coloca, que é Deus quem tira, que é Deus quem determina. Vamos ler aqui esta passagem que Paulo orienta Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. Vamos lá. O maior vulto do cristianismo depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, dos versículos 1 a 4. Eu vou ler. Admoesto-vos, pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Olha só que Paulo escreve. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A oração tem poder para fazer isso, para salvar, para alcançar, para mudar, para transformar, para outros terem um encontro com Jesus, para um avivamento vir sobre a nação, uma transformação gigantesca da parte de Deus. Terceiro subtópico do tópico de número 2, que nos fala sobre o pós-exílio. Diz assim,
Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Guarde isso aqui, eu grifei isso e é importante para aplicarmos aqui neste subtópico. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Se você prestou atenção na leitura bíblica em classe, vamos voltar lá e principalmente no capítulo 1 de Esther. Faz sentido essa colocação do escritor, porque olha só de onde Assuero tem domínio, ou o tamanho do povo que ele governa. Porque o que diz aqui? É justamente o seguinte, versículo 1 do capítulo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. É muita gente. São muitos povos. E lembra a quantidade da festa, dos dias que nós falamos aqui no início? 180 dias, 6 meses de festa, com fartura de comida e bebida. Uma verdadeira bagunça, uma verdadeira festa de prazeres, a tal ponto que o próprio rei Assuero quer demonstrar a sua esposa, a sua rainha Vasti para os outros. Mas não é para falarmos disso, é em lições posteriores, mas só para corroborar aqui com este tópico. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu, pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Ouça isso, e é triste dizer, infelizmente, somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel. Se os biblicistas, os comentaristas, os estudiosos acreditam que aproximadamente tinha ali 1 milhão de judeus e 50 mil somente retornaram, a gente fazer uma conta simples e básica, aproximadamente 5% desse povo. É de se preocupar. Se acomodaram na Babilônia, gostaram do ambiente, gostaram do lugar e disseram, vamos ficar por aqui mesmo, que aqui está ótimo, está muito bom. Mas esses lugares não são fáceis. Ló sofreu muito habitando em Sodoma e Gomorra, né? A tal ponto que Deus teve que ir lá. Pois bem, somente cerca, de novo, de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel, no segundo ano do reinado de Ciro. Esse período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. E, tecnicamente falando novamente, enquanto a história de Esther está acontecendo, a história de Esdras também está acontecendo no mesmo tempo. É importante lembrarmos disso de forma cronológica. E também, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, há um intervalo de aproximadamente 60 anos. Não é de um dia para o outro. Repito, o livro de Esther, composto por 10 livros, que a gente gasta de 10 a 20 minutos para ler, ele aconteceu em um período de aproximadamente 10 anos. Não foi do dia para a noite. É na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther, entre os anos de 483 a 473 a.C. Antes de Cristo, decrescente, novamente digo, depois de Cristo, crescente. Muito bem. A síntese desse tópico nos diz, os fatos registrados no livro de Esther se passam na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Entrando aqui no nosso terceiro tópico de nossa lição, nós falaremos sobre o propósito e mensagem deste livro, onde o primeiro subtópico do tópico 3 nos fala sobre a providência divina. E diz assim a nossa lição. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com seu povo, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Abra um parênteses aqui. Olha só.
Quando nós abrimos o capítulo 1 de Esther, parece que Deus esqueceu do seu povo. E quando lemos o livro inteiro de Esther, não encontramos Deus em nenhum momento, em nenhum capítulo. Mas Deus, repito, está trabalhando nos bastidores. Deus não precisa que o seu nome apareça em muitos feitos. Deus não é como nós, que precisamos de, ou ansiamos por like, aplauso, tapinha nas costas, visualizações. Não. Deus não. Ele não precisa aparecer. Quando Ele faz e realiza, nós sabemos que foi Ele. O livro de Esther é assim. O nome de Deus não aparece. Mas como disse John Wesley, o seu dedo está escrevendo a história. O seu dedo está rabiscando nos bastidores para mostrar que Ele é Deus. Vale lembrar que um decreto de um rei persa era irrevogável, mas a ação de jejum dentro do palácio por Esther com suas servas e fora do palácio, junto com o povo judeu, moveu o coração de Deus do céu. E o Deus dos céus moveu o coração do rei da terra, a tal ponto desse decreto ser mudado e alterado. Glória a Deus por isso. Deus é bom. Escute, ao decidirem permanecer na Babilônia sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também no cultural, social e religioso. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. E aí é uma ligação com Neemias, o livro de Neemias, né? Importante lembrar isso. Para muitos, pareceu melhor ficar na Babilônia. E aí o escritor aqui, o pastor, justamente Silas Queiroz, ele faz uma colocação muito interessante aqui. E ele usa o escrito de Salomão em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, mesmo a providência divina ali, junto nesses bastidores para livrar o povo de Deus, alguns preferiram permanecer em uma nação ou com uma nação ímpia, longe de Deus. Segundo subtópico do tópico 3, uma falsa estabilidade. Interessante isso. E eu grifei logo as primeiras palavras desse subtópico. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer vantajosas. Abre um parênteses aqui. Quando nós falamos disso, quando nós falamos de terra, quando nós falamos de homens, quando nós falamos de coisas terrenas, não podemos nos apegar nessa estabilidade, porque ela é falsa, ela é incerta, ela é ruidosa, ela pode em algum momento ceder, em algum momento ruir, cair, desmoronar. A nossa confiança, a nossa estabilidade, acima de tudo, aquilo que possuímos, que adquirimos, que conquistamos, que não é pecado, ela precisa estar em Deus. Você pode ser muito bem no que você faz, ou muito bom no que você faz. Você pode ser o melhor, conhecer de tudo, mas a sua estabilidade, a sua confiança precisa estar no Senhor. Estava tudo indo muito bem, Suzã, até surgir a ordem do extermínio total dos judeus. Eu quero que vocês entendam aqui que Esther já tinha se tornado rainha. E mesmo assim, o decreto de morte foi criado. Mas olha só que interessante. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas, agora no grande e poderoso império persa. Seja qual for as circunstâncias, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Glória a Deus. Salmo 118, versos 8 e 9, você pode ler depois na sua casa. E é importante enfatizar isso aqui. Meus irmãos,
a confiança em Deus. Nunca, em todo o tempo e em toda a história, conseguiram parar o povo de Deus e a igreja. E mesmo quando esses se esqueceram de Deus e partiram para outros caminhos, Deus sempre teve os seus caminhos e os seus meios para trazer o seu povo de volta. Alguém sabiamente disse que o sofrimento, a humilhação, a provação é o caminho pavimentado que Deus nos usa, ou que Deus usa para nos levar até Ele. Às vezes, infelizmente, Deus precisa usar caminhos doloridos para nos levar para o joelho ou para a tua presença. Assim foi com o povo de Deus em vários momentos. Seguindo aqui, a festa do Purim, o terceiro subtópico do tópico 3. E de forma mais técnica, como disse, expliquei no início dessa aula, aqui é uma introdução deste livro para as posteriores lições, assim como foi feito e orientado pelo professor e pela nossa CPAD. A providência divina. E agora, depois da falsa estabilidade, nós vamos entrar no terceiro subtópico, que é a festa do Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim. Lembrem-se que essa festa ainda não existia. E assim como citei lá no começo, as festas que existem à luz da Bíblia e quando elas são festejadas e quais livros são lidos nessas festas. Veja só, ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Esther capítulo 9, dos versículos 20 ao 28. Purim é o plural da palavra pur, lançar sorte. Conforme Esther capítulo 3, versículo 7, Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. Coitado, né? Mal sabia eles, ou ele, que Deus estava no controle de tudo. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Rapidamente, para já encerrarmos e entrarmos aqui na conclusão de forma bíblica e também histórica. Ninguém conseguiu e não vai conseguir. Do Gênesis ao Apocalipse, encontramos Deus cuidando do seu povo. A serpente tentou, não conseguiu. Faraó com o Egito tentaram, não conseguiram. Saduceus, jebuseus, cananeus, filisteus tentaram e também não conseguiram. Acabe e Jezabel também tentaram, mataram alguns, mas também não conseguiram. Nabucodonosor, a Babilônia e os seus manjares também tentaram e não conseguiram. Escute, Herodes, Anás, Caifás, Pilatos, fariseus também não conseguiram parar. Saulo de Tarso, o grande perseguidor, também tentou, não conseguiu e acabou virando crente. O Coliseu, juntamente com seus leões, tentaram e também não conseguiram. Trajano, Domiciano, também não conseguiram. A gripe espanhola em 1910 também não conseguiu. Hitler, onde matou mais de 6 milhões de judeus, tentando aniquilar o povo de Deus, também não conseguiu, morreu. E o coronavírus, há poucos anos atrás, também tentou parar a igreja, o povo de Deus, também não conseguiu. Nunca na história, e ninguém conseguiu e conseguirá parar a igreja e o povo do Senhor. Entrando na conclusão, primeiro a síntese desse tópico é importante falarmos, onde nos diz: o propósito do livro é registrar a providência de Deus com seu povo, sua mensagem a respeito do perigo e de se confiar nas falsas estabilidades. Conclusão, para encerrarmos, nós temos: o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, a sua manhã, neste
domingo, que o seu domingo seja abençoado, cuidado e guardado por Deus. E fica aqui o nosso convite para você comparecer em nosso culto às 18h30, aqui no templo sede da nossa Igreja Assembleia de Deus em Rio Claro, Ministério do Belém, ou em nossas congregações também. Deus te abençoe. Grande abraço.